Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia, nossa princesa do norte. Pô, Porto Velho, cidade que eu tanto amo. Tinha uma música de Porto Velho, meu dengo. Gosto tanto dessa Porto Velho e ela, tadinha, só toma fumo com esse. né, mas não vou entrar em detalhes, que não vou polemizar hoje já no começo do programa. Mas como vocês estão em casa, estão todos bem? Obrigado pela sua audiência. Eu sou Benito, esse é o Conteúdo Amazônia. E estamos juntos. E primeiro vamos evocando já a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar sobre paternidade saudável, o Cristiano, que também é psicólogo. Sim. Faz parte do Família de Super-Heróis, que é um site que lida com isso. Ele é esposa de uma Thaís, que já esteve aqui essa semana. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom rever-te. Tá? É sempre muito bom entrevistar você, sua esposa. Geralmente juntos, mas a semana foi diferente essa temática. Os assuntos eram muito grandes e vocês dividiram o fardo. Sim. Mas tá tudo beleza, tá tranquilo. Graças a Deus. Pandemia não é muito fácil, né? Não. Mudou um pouco o ritmo de vida de todo mundo. Todo mundo. Mas seja bem-vindo ao programa, tá bom, meu querido? Muito obrigado. Tá aí, saúde ele. Cristiano, obrigada pela sua presença aqui. Um prazer imenso tê-lo novamente aqui no nosso programa. Para falar um pouquinho hoje sobre paternidade saudável. A gente sempre fala das mamães, né? Da rotina, da dupla jornada. Mas ser pai agora em épocas de pandemia também muda, né? Sim. O papai também fica mais em casa, está conhecendo a logística diária da casa, como funciona. E é um assunto muito interessante que a gente vai discutir aqui hoje. Vou aprender também bastante. Tenho certeza que muitos pais que nos acompanham aqui em horários noturnos ou de manhã antes do trabalho também tem a oportunidade de aprender um pouquinho aqui com a gente. Não esqueça de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas principalmente se inscreva no nosso canal do YouTube e distribua, encaminhe, o link da entrevista para outras pessoas, para que possa conhecer o trabalho, para que possa aprender um pouquinho e também curtir a página do Família de Super-Heróis no Instagram, no Facebook, que também é bacana, que tem muita novidade lá para vocês. Perfeito. Vou chamar a vinheta e a gente vai começar, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Cristiano, o que é uma paternidade saudável? Porque paternidade tóxica eu sei que eu conheço bastante. Não só de ouvir, mas de ver também. E aí o coitado do pai só reproduz aquilo que na verdade ele aprendeu, né? Exato. A gente não tem de onde copiar, não sei do que aprendeu no passado. Exatamente. Eu tento não ser tóxico, mas eu não sei se eu consigo. Eu não sei mesmo se consigo ou não. Quem vai saber são a criação que os meus filhos vão dar para os filhos deles. Só daqui a 2, 3 gerações que eu vou saber se eu fui ou não. Agora, conceitua para mim a paternidade saudável e como se alcança ela. Vamos lá. Bom, para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Até para a gente poder entender como é que se construiu a paternidade e o que aconteceu no meio do caminho. A primeira coisa é pensar, e aí quem nos ouve, quem nos assiste, pensem, se vocês receberam, quando eram crianças, o abraço do pai. Talvez a grande parte de vocês que nos ouvem nunca tenha recebido o abraço do pai, ou nunca tenha recebido o colo do pai. E isso aconteceu porque o pai do passado, os nossos avós, os nossos bisavós, eles estavam ocupados com as atividades fora do ambiente doméstico,
e a responsabilidade da manutenção financeira, material do lar. Então, é manter a despensa cheia, manter os filhos todos alimentados, manter as contas pagas, e para isso era necessário trabalhar, e trabalhar muito, porque se trabalhava, não como hoje, né, que se trabalha com 2, 3, 4, por 4 pessoas, é uma família aí razoavelmente pequena para média. Antigamente se tinha 9, 10, 12, minha avó tem 10 filhos, né? E aí por aí vai. E quem era responsável por essa família era um homem que precisava trabalhar muito. Com o advento da entrada da mulher no mercado de trabalho, esse homem continuou trabalhando, não tanto como antes, né? A gente, né, fica bem claro essa separação aí, porque a mulher, ela começou, grande parte das mulheres começou a trabalhar aí para o mercado de trabalho, e isso ajudou, de alguma forma, na manutenção do lar. Só o que aconteceu? Ao invés do homem entrar no espaço doméstico, né, na mesma medida em que a mulher sai do espaço doméstico para o campo de trabalho, isso não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu como deveria ter acontecido. Quer dizer, a participação paterna no processo de educação dos filhos não ocorreu. O pai continuou responsável pela manutenção material, para dar as condições materiais, mas a condição afetiva ainda foi muito vinculada à mulher. Ou seja, se o filho está bem emocionalmente, a responsabilidade é dos dois, né? Mas se o filho não está bem emocionalmente, a responsabilidade acaba sendo só da mulher. E aí a gente tem um grande problema, e por isso é sempre importante salientar que estamos vivendo um momento de mudança no tecido social, e essa mudança, ela também está atingindo os homens, e principalmente os pais, porque essa geração, a minha geração, a geração que me antecede um pouco, começa a abraçar os filhos, ou seja, começa a assumir responsabilidades afetivas com relação ao filho. A Thaís, minha esposa, esteve aqui acho que nos últimos programas, e ela trouxe a questão da ansiedade. Quando a gente começou a acompanhar famílias, mães principalmente, de filhos adolescentes que apresentam a ansiedade, a gente percebeu que quem vem para a conversa, para o atendimento, é a mãe. E cadê o pai? Ele está trabalhando, mas a mãe também não trabalha? Ah, mas a mãe se dispensou do trabalho para poder cuidar do filho. E o pai não se dispensa do trabalho para cuidar do filho? Quer dizer, o pai, ele tem 50% do código genético, a mãe tem 50% do código genético, mas a responsabilidade afetiva não é dividida por 50%, então isso é uma questão que a gente vai precisar rever. E no Brasil começam a surgir uma série de grupos de homens para discutir essa questão da paternidade. Por que isso acontece? Porque quando a gente começa a pegar os números de violência e de violência urbana propriamente dito, a gente percebe no último mapa da violência, homens entre 15 e 29 anos foram os que mais morreram. E morreram nos campos urbanos. Brigas de bar, futebol, enfim, né? Violência, assalto, assassinato, homicídio, todas essas atrocidades que estão no campo urbano. E por que isso aconteceu? Quem matou esses homens? Os próprios homens. Quem mata as mulheres? Os homens. Os homens, eles trazem uma espécie de identidade do processo de ser homem, como se eu for homem, eu tenho que ser necessariamente violento. Ainda hoje, muito curioso isso, porque ainda hoje eu estava no supermercado com a minha esposa, e aí 2 homens começaram a se estranhar, e era inevitável a briga, como ocorreu, infelizmente. Parece que eu preciso brigar, eu preciso me mostrar homem, né, através da violência, para reafirmar essa minha masculinidade, o que é lamentável, porque se a gente precisa mostrar que somos homens a partir da violência, que tipo de homem nós somos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. E nós fomos construídos culturalmente dessa forma. Eu preciso, e a gente fala isso para os nossos filhos, né? Eu preciso chegar em casa, eu não posso levar desaforo para casa. Quem que não cresceu ouvindo isso? Meu filho, se você chegar em casa e trazer desaforo para casa, você vai apanhar de novo.
Bom, mas essa cultura da violência, essa cultura da dissidência, da discussão que nós temos, também se reflete no campo político, também se reflete no tecido social, né, no tecido familiar. Isso é muito preocupante. E aí a gente precisa, então, olhar para essa paternidade. Nós queremos, e essa é uma pergunta para todos, nós queremos que os nossos filhos morram nos campos urbanos por conta de briga e de violência? Não, não queremos. Evidentemente que não queremos. E se não queremos que isso aconteça com os nossos filhos, por que incitamos a violência ou por que incitamos que o homem ele precisa brigar? Então, na verdade, a gente começou a descobrir que existem outras formas de ser homem, que é a forma do cuidado, que é a forma do carinho, que é a forma da atenção, que é a forma do acalento para os filhos. Eu costumo colocar os meus filhos, e como, né, Benito e Thaís sabem, eu tenho 4 filhos, e eu adoro colocar os meus filhos no colo e dormir com eles, fazer eles dormir na rede, né? Porque eu sou neto de cearense, né? Então a rede lá em casa é de lei. E é maravilhoso esse estado. E aí a gente começou a descobrir que é bom ser pai. E é bom ser pai dessa forma, é bom ser pai. E muitos homens começaram a reivindicar o direito de ser pai, inclusive nas brigas judiciais. Antigamente bastava que a mulher fosse mãe para ela ficar com a guarda do filho. Hoje não é bem assim. Hoje as brigas judiciais estão ali quase meio a meio, né, para atender essa demanda de homens que querem ser pais, sim, e pais saudáveis. Thaís. Eu vejo isso como muito positivo, né, nesse sentido de que o homem tirar essa capa, né, do homem turrão, do homem grosso, do homem que sempre briga, truculento, né, e trazer uma nova roupagem ao papel do pai é muito bom. Eu acho que isso constrói crianças mais saudáveis também, né? Porque na minha época eu via meu pai muito pouco, porque ele sempre estava trabalhando, né? E quando ele está trabalhando, eu chegava em casa, ele já estava assim pronto, praticamente já tinha colocado até pijama, né, jantava rapidinho, já ia deitar, porque japonês tem costume de deitar cedo, né? E aí a gente percebe que, poxa, o tempo passou e eu tive pouco contato com meu pai, né? E talvez nessa pandemia tem nos ensinado que o pai também tem um papel fundamental. Sem dúvida. Que talvez na nossa geração isso ficou inconsciente, mas que agora, para esta geração, traz de uma forma muito clara e evidente que o pai é uma pessoa extremamente importante, ela é fundamental na criação e na formação das crianças, né? E nos adolescentes homens, eu acho que isso fica mais claro, porque a conversa, o apoio, as discussões, não brigas, mas as discussões de assuntos, de futebol, que seja, de um joguinho que você tá jogando ali, coisas de meninos, que não tá naquelas coisas que as mulheres gostam de fazer, né? E que olham, que assistem, né? Poucas, umas gostam, mas assim, no geral, não é uma coisa tradicionalmente das meninas, das mulheres. E aí eu vejo que quando você traz isso, realmente, que olhar diferente que a gente pode ter, que lição que a gente pode aprender, e quando, né, vai ser perceptivo que essa transformação, essa mudança, o que é a pandemia e o que vamos levar de positivo pós-pandemia, talvez seja essa mudança cultural, essa mudança familiar, com orientações diferentes. E o que veremos nas nossas crianças no futuro próximo, nos nossos adolescentes e futuros, né, que estarão aqui em vários espaços, num breve espaço curto de tempo. Sim.
E aí é importante salientar o seguinte, quem faz a entrada, isso é Freud falando, né, o pai da psicanálise, quem faz a entrada, que permite a entrada do pai nessa relação, é a mãe. Então, às vezes, o que eu percebo é que quando o pai vai na maternidade visitar o filho, porque né, o filho nasceu, recém-nascido, e ele vai pegar esse filho, ele é impedido, às vezes, por uma figura feminina, que entende que esse homem não tem condições de segurar porque pode derrubar a criança. Então, é muito comum a fala do juiz, vai derrubar, cuidado, não pega, não, deixa aí. Né? E aí impede essa entrada do pai, e aí o cara, ele já tem a insegurança porque ele nunca foi treinado, não existe um curso para ser pai, né? Embora deveria ter um curso para ser pai, né? E isso seria muito bom, já que existem curso para mães, né? Mães? E essa entrada do homem, às vezes, ela é impedida. E ele, já por insegurança, acaba não insistindo nessa entrada. E ele se afasta e volta para o ambiente de trabalho e continua trabalhando e mantendo esse afastamento do filho. O que a gente percebe, crianças e adolescentes que apresentam depressão, ansiedade, síndromes do pânico e uma série de outros problemas emocionais, afetivos e mentais, muitas vezes não tem a presença do pai, não tem a presença da segurança do pai, não tem a presença do afeto do pai. Quando a gente olha, por exemplo, as unidades prisionais no Brasil, quem vai visitar o preso? A mãe. Não é o pai, é a mãe. A mãe vai visitar, grande parte. Quem vai deixar os filhos na escola? Grande parte são as mães. Então, os pais, eles precisam estar mais próximos dos filhos, eles precisam estar mais em comunhão com os filhos. Porque muitas vezes esse pai, porque teve um pai afastado, não se permite ser pai dessa criança, porque ainda está na tentativa de ser o filho do pai que foi deixado. E aí a gente precisa voltar um pouco o tempo e olhar que nós não somos mais a criança abandonada, nós somos o adulto que precisa acolher a nossa criança e acolher a criança que está aí. É nossa responsabilidade. E as mães, as mulheres, permitam que os pais sejam pais dos seus filhos. Não façam, e a grande parte dos processos judiciais acontecem, eu atendo muitos, né, porque trabalho também como psicólogo da violência doméstica, e às vezes a mulher, por estar muito magoada com o cara, né, o ex-namorado, ex-marido, não quer permitir a relação. Só que esse prejuízo não vai ser do seu marido, ou do seu ex-marido, ou do seu ex-namorado. O prejuízo vai ser do seu filho. Então, se você ama o seu filho, permita que essa relação aconteça. Você escolheu o pai para o seu filho. Ninguém foi lá e falou, não, você tem que casar com ele, você tem que ter o filho com ele. Você escolheu. Então, é importante porque quando mãe nega ao filho o pai, ela está negando ao filho a própria identidade dele. Está impedindo que o filho seja ele, quem ele nasceu para ser. Então, é importante que as mães permitam aos filhos que eles tenham o pai que a mãe escolheu. Olha só, né? Então, assumam a escolha e tentem fazer isso de uma maneira saudável, porque esse homem, ele precisa e ele quer ser pai. Ah, mas ele não quer ser pai. Permita que ele seja o pai que ele consegue ser. Infelizmente, nós criamos... Todos temos limitações, né? Exatamente. Então, permita que ele seja o pai que ele consegue ser. Eu acho que você traz 2 pontos muito, muito importantes. O primeiro é que a criança não escolhe o seu pai. Exatamente. Né? É a mãe que escolhe. Então, isso é uma parcela de responsabilidade exclusiva da mãe. Pois né? Porque a mãe carrega por 9 meses, mas ela escolheu quem vai ser o pai. Né? Isso muito consciente. Muito consciente. Muito consciente. Espera-se que seja consciente, né? Em alguns casos a gente sabe que não, mas na sua maioria sim. Né? E realmente trazer no segundo momento essa questão do pai desenvolver a sua possibilidade como pai é outro ponto que a gente também Sim. precisa entender, né? Porque nem todo pai veio
pronto para ser pai. Tem pai que nasceu para ser pai. É instinto, é Exato. algo natural. Outros tiveram criações terríveis, né? De apanhar muito quando criança, que a gente ouve muito essas Sim, histórias. Não, sim. fazia alguma coisa, meu pai pegava um chinelo, minha mãe pegava o chinelo e apanhava bastante. Hoje a gente não faz mais isso. De vez em quando umas chineladas na bunda escapam, mas não é mais do nosso perfil, da nossa tradição fazer esse tipo de coisa. A gente trabalha de outras formas, limita de outras maneiras, de forma, né? Também somos pessoas que erramos, mas tentando produzir neles a tal responsabilidade. Olha, isso está certo ou está errado, né? Você está levando bronca porque está certo ou porque está errado? Quem faz coisa certa, né, recebe bronca, deixa de jogar 1 hora a mais no computador, né? Então, assim, são essas formas que a gente também tem que ter esse olhar e a gente tem que respeitar os pais da maneira que eles são. Isso. Né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo assim, aqui o Eudes sempre fica escondido ali. Mas ele é um exemplo de pai, assim, sempre tá com o filho junto, carrega, tá sempre cuidando do menino, e isso é gostoso. Isso é muito importante. Eu vejo, às vezes, filhos que não têm a ideia de qual é o trabalho do pai. Eles não sabem o que o pai faz. Você pergunta o que o seu pai trabalha, o que ele faz? Não sei. Né? É importante que a gente fale para o filho o que a gente faz, como é que é. Né? Se for possível, agora no período de pandemia é mais complicado, mas se for possível mostrar o que faz, como é que faz. O filho, ele se sente importante quando nós damos a importância para ele. A importância de brincar junto, a importância de mostrar para ele, pegar um dia, né? Depois desse período aí de pandemia, pegar um dia e levar ele, assim, ó, filho, esse aqui é meu trabalho, mostrar para as pessoas, esse aqui é meu filho. Né? Isso ganha importância para o filho. Né? É muito bom que isso aconteça. São marcas, né? São marcas, isso fica. Ninguém vai esquecer mais esse dia. Tá. Agora eu vou chamar um intervalo comercial. Quando a gente voltar, a gente vai falar rapidamente do site, tá? Ok. E mais alguma dica que você queira dar para fazer para paternidade saudável, mas eu acho que é um termo também e aceitável, né? Sim. Porque o tipo de paternidade não seja saudável não dá para ser aceitável. Exatamente. Então, jogo rápido é no ar. Outro cá. Não fique lagado. Nossa, morri. Acelera essa internet aí. Bora. Prepare-se para ser o rei do headshot com a Brasil Digital. Velocidade de até 300 mega. Planos a partir de R$ 99,90. Brasil Digital. Você conectado. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade.
Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Estamos chegando aqui à conclusão do programa de hoje. Mais alguma, antes de eu mostrar o site, mais alguma dica de paternidade saudável, pelo menos para começar na prática isso? Vamos lá. Sim, acho que a primeira coisa é criar uma rotina com o filho, né? Seja na hora de dormir, né? Dormir com o filho. Se o filho for pequeno, evidentemente, contar história. Não consigo fazer isso todos os dias. Faz isso uma vez por semana. Uma vez por semana. Né? Isso marca, isso cria o registro. E ter uma rotina de momento com você e o filho. Né? Se é um filho, é você e o filho. Se é a filha, é você e a filha. Né? Não vai ter mãe, não vai ter mulher perto. É só vocês. É um momento de vocês. Não está podendo sair por conta da pandemia? Faz isso em casa. É o momento do filme. É o momento de um conto, de um livro. É de um faz de conta. Enfim, criar uma rotina. Né? E aí use a criatividade para poder criar esse espaço com o filho, só vocês. Thaís. Gestos simples que dão impacto no futuro, né? Eu acho que essa é a grande lição do dia aqui para nós. O Benito aqui ficou com ciúmes, viu, gente? Porque eu falei só do Eudes. Eu fiquei mesmo. Eu sei, e ele é ciumento, tá, gente? Ele não parece essa criaturinha aqui, ó, é ciumento que só meus ele. filhos são. Mas E com meus cachorros. Ensina tudo errado, tá? Porque ele tira. A Japa não dá, ela ele vai tem luz lá, própria. daqui 5 minutos, a criançada vai lá assim na orelha, pai, o pai, aí ele já desmonta tudo, já acabou o castigo. Tá. Não dá muito certo. E eles já perceberam isso. Tá, rapidamente vou mostrar o site deles aí, temos 2 minutos, Eudes. Mostra o site aí. Fala rapidamente sobre o site, como é que acessa? Bom, o site aí, né, famíliadesupereróis.com.br, tem informações, dicas, links dos vídeos do YouTube. A gente fala sobre ansiedade para adolescente, né, tem várias dicas a respeito de limites, como dar limite sem bater, a questão do palavrão, a questão do alimento para os filhos pequenos. Aí tem um e-book que vocês podem colocar o e-mail e baixar esse e-book, que vai ajudar vocês. Qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, famíliadesupereróis@gmail.com.br. Muito bom. O e-book é bem prático, que você baixa no celular e pode ler aí. Exatamente. Em São Paulo a gente lia muito em ônibus, né? Sim. Mas aqui, como a gente não tem, na hora do almoço, é um bom momento pegar um livro para dar uma lidinha. Muito bom. Thaís, concluindo. Cris, obrigada mais uma vez pela sua presença. Sempre muito criativo, sempre muito positivo, sempre muito construtivo as nossas conversas, né? E volte sempre. Sim, só chamar. Olha, quero primeiro de tudo te agradecer, dizer da importância que é tanto você quanto a sua esposa terem vindo essa semana para falar de comportamento, seja de filhos, seja de pais, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa muito exercitar na pandemia, porque o pessoal tá achando que a pandemia, alguns tá todo mundo querendo viver, levar a vida como era, e a vida não mudou. Tá difícil, a pandemia está aí. Sim. Voltou à escola? Não, nem tem quando voltar. Está trabalhando todo mundo normal? Não é bem assim. Então, vai influenciar. Meus filhos vão ter um período da vida deles que eles não viveram. Que é esse período que eles tiveram que ficar em casa. Né? Ainda vão ficar temerosos, porque foi um momento terrível. Eles sentiram apreensão, por exemplo, eu e ela pegamos Covid, cara.
né? E eles sentiram a pressão de perder pai e perder mãe. Terrível. Né? Então, é um momento traumático que vai carregar o resto da vida. Agora tem que ver se a humanidade surge melhor depois disso, né? Sim. Esse é o grande questionamento. Mas tá aí, a família de super-heróis, vocês entrem lá, né? O pessoal lá vive fazendo live, né? Para os pais, isso realmente faz depois das 22 horas. Isso. Né? Tá aí a roupa família de super-heróis. Se digitar no Google só família de super-heróis tudo junto, vai aparecer lá o site deles. Eu aconselho para os pais se modernizarem e as mães se atualizarem. É isso aí. Porque os pais precisam se modernizar. É o pai que dá. Querido, sem mais, muito obrigado. Muito tá? obrigado, gente. Um abraço à dona Thaís, tá bom? E nas Pode crianças deixar. também, tá bom? Um abraço a vocês. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.